O movimento de missão integral, ele teve início no final da década de 60. No entanto, as articulações, em torno do assunto e para se propor, uma forma de missão muito mais ampla do que aquela que vinha sendo praticada pelo missionarismo, pelas forças missionárias protestantes, teve início bem antes disso, através dos congressos que foram realizados e a participação daqueles articuladores do movimento de missão integral nesses eventos que antecede a criação do que foi chamado de FTL, Fraternidade Teológica Latino-Americana, que foi na década de 70. Bom, os movimentos em torno do assunto da missão integral, eles começaram a surgir em meados do século passado. As missões protestantes, elas tiveram um momento assim muito intenso, de envio, de vinda, principalmente para a América Latina, ida para a África, para a Ásia, devido aos avivamentos que aconteceram na Europa e na América do Norte. Muitos missionários foram enviados para essas regiões em que prevalecia o cristianismo católico. Foi uma época assim, muito intensa das missões protestantes, e várias igrejas e denominações enviaram seus missionários, mas eles também iam enviados pelas agências, por juntas missionárias, esforços de organizações criados por mulheres, por senhoras das igrejas. Isso aconteceu bastante. E os missionários então saíram com a intenção de implantar normalmente igrejas vinculadas ou parecidas com as suas denominações nessas regiões que eu mencionei. E se espalharam mesmo e se aventuraram em certo sentido, porque foram para dentro das matas, florestas, e há muitas histórias lindas dos missionários nessa época. Gente que morreu, famílias inteiras que morreram, atacados muitas vezes por grupos indígenas, grupos nativos das regiões, ou então por doenças mesmo, porque eles desconheciam esses lugares e as dificuldades próprias desses lugares, e vinham muitas vezes sem o menor conhecimento cultural, principalmente dessas regiões tropicais, e as doenças para as quais eles não estavam preparados. Então muitos acabavam adoecendo, morrendo, muitos voltaram, muitos permaneceram e realmente implantaram aqui igrejas das denominações que representavam. E foi assim então que a fé evangélica veio para a América Latina. Foi principalmente por meio desse esforço dos missionários. Já existia aqui, porque já tinha vindo para cá há algumas décadas anteriores, o chamado protestantismo de imigração, que eram aqueles grupos que foram principalmente para o sul do Brasil, que não tinham uma prática evangelizadora, vieram em busca de uma vida melhor, conseguir terras no Brasil para o plantio, e muitas vezes favorecidos até por políticas governamentais. Então eles foram e criaram igrejas, mas para assistir esses imigrantes mesmo, e trouxeram pastores de fora, principalmente da Europa, para atender o grupo de imigrantes que estavam aqui. Eles não tinham intenção de evangelizar e fazer adeptos então da sua religião, da sua confessionalidade. Não confrontaram, até onde se sabe, de forma como aconteceu com o chamado protestantismo de missão, não confrontaram aquele catolicismo resistente que havia aqui nessa região e que dominava de certa forma religiosamente, no caso do Brasil, o Brasil e outros países da América Latina. O protestantismo de missão fez diferente. Ele veio com essa intenção de confrontar mesmo e de entrar nessas regiões. Também foi favorecido por políticas governamentais e principalmente aquelas chamadas desenvolvimentistas, ou seja, que visavam o desenvolvimento dessas regiões, desenvolvimento econômico, político, e também social de um modo geral.
Então, eles também foram favorecidos e puderam entrar, por exemplo, no Brasil, principalmente por causa dessas políticas. Trouxeram consigo hospitais, escolas, né, para fins de contribuir para o desenvolvimento da região. Então, o protestantismo de missão veio, os missionários implantaram aqui então as igrejas que hoje existem até hoje no país, as igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, congregacionais, né, e outras denominações que vieram para cá, se instalaram aqui e passaram então a representar a fé evangélica que nós chamamos histórica ou oriunda do protestantismo de missão. Tá? Então, o protestantismo de imigração é aquele principalmente que foi para o sul do país e alguns lugares do Nordeste e que não se ocupou de expandir, né? Porque não afirmavam teologicamente a evangelização. Já o protestantismo de missão era evangélico, ou seja, evangelizador, porque vinha lá dos avivamentos, portanto, do chamado evangelicalismo, que foi um movimento que começou na Europa e se espalhou por vários lugares, um movimento que começou dentro da igreja anglicana, mas que depois foi para outras representações também protestantes, e que afirmava a vigência da evangelização. Até a época de surgimento do evangelicalismo, boa parte das igrejas protestantes existentes entendiam a evangelização como algo que deveria ser realizado no primeiro século e era próprio da igreja do primeiro século para fins de expansão do cristianismo e naquele período. O evangelicalismo surge afirmando a vigência e a atualidade da evangelização, que a igreja em todo tempo está chamada a evangelizar, e também outros pontos fundamentais no caso do evangelicalismo era a experiência da fé, a importância de se experienciar a fé a partir de dentro do próprio indivíduo, que não bastava confessar a fé, era preciso experimentá-la e experienciá-la, né, a partir do coração, da mente. A outra coisa que eles afirmavam era a morte vicária e substitutiva de Jesus Cristo para fins da nossa salvação. Também afirmavam a inspiração das Escrituras e a autoridade das Escrituras, né, sobre toda a vida cristã, todo o processo teológico. Um outro elemento importante do evangelicalismo era não somente afirmar a evangelização, mas a necessidade do arrependimento, da conversão e de uma vida de santidade. Essa tríade aí, né? Arrependimento, conversão e santidade, que eles afirmavam. Por isso, então, a importância da evangelização, para chamar as pessoas ao arrependimento e à conversão. E depois o discipulado, o ensino, a instrução e o acompanhamento, né, para que elas pudessem aprender e desenvolver a vida cristã numa vida de santidade, né? Então, o evangelicalismo tinha essas características e foi justamente esse evangelicalismo que veio aqui para a América Latina com o protestantismo de missão. E eles vieram tanto impulsionados pelos avivamentos que aconteceram na Europa, que tiveram essa característica doutrinária que eu acabei de explicar, mas também vieram favorecidos por políticas dessas regiões que estavam interessadas na vinda de estrangeiros para o Brasil e alguns países da América Latina, para fins de favorecer o desenvolvimento da região, né? Então, estavam trazendo indústrias e junto com elas vinham muitas vezes os missionários, né, favorecidos por políticas de abertura. E eles vieram trazendo a fé protestante e implantando aqui na América Latina, no caso, essa fé protestante por meio das igrejas, aqui as diversas igrejas. Vieram na época do desenvolvimento, a ideia não era somente indústria, mas para fins, né, do desenvolvimento econômico,
empresas diversas e políticas que foram então aceitas aqui também para fins desse desenvolvimento. Bom, de qualquer maneira, é preciso sempre ter em mente isso para que a gente possa compreender a missão integral, de como que ela surge. Esses latino-americanos, né, que articulam uma missão integral, eram evangélicos, inclusive praticamente todos eles pastores ou profissionais atuantes na América Latina. Eles também atuavam em movimentos de missão, de evangelização, como no caso do Orlando Costas, que fez parte durante muito tempo de movimentos de evangelização na América Latina. Participavam também da Associação Cristã de Moços, como foi o caso do Padilha, a ABU, Aliança Bíblica Universitária, como era o caso de Samuel Escobar. Enfim, todos estavam se articulando entre pastoral, ensino em seminários, docência em seminários e participação nesses movimentos diversos que foram muito típicos da década de 80, das décadas de 70, 80, né? E era gente muito articulada. E foi justamente por isso, porque estavam se movimentando, que participavam de eventos, de congressos, de conferências diversas, de campanhas evangelísticas, viam, assistiam, olhavam, né, participavam, que puderam então repensar a missão da igreja agora à luz dos problemas e da situação latino-americana. Então, essas pessoas compreenderam a importância da missão, a importância da evangelização, principalmente aquela realizada pelos missionários, que ainda que tenha vindo, por exemplo, para o Brasil, né, no conjunto das políticas desenvolvimentistas, e isso é um fator muito mais negativo do que positivo, porque vem junto com essas novas colonizações, colonização política, econômica, que a gente até hoje está tentando superar, né? Mas trouxeram uma fé evangélica e que teve condição, que teve coragem de fazer frente àquele catolicismo resistente que existia aqui. O catolicismo não é o problema em si, ao contrário, né? É cristianismo, é uma expressão do cristianismo. O problema era a forma como ele se organizava na América Latina, se entendendo como religião que de certa forma não permitia e não possibilitava a existência ou a presença de qualquer outra expressão religiosa aqui, né? Então, majoritária, hegemônica, né, aqui na América Latina. O protestantismo de missão, ele consegue romper com isso, abrir a América Latina não somente para a presença protestante evangélica, mas de outras religiões também que aqui não podiam entrar ou se manifestar por causa daquela forma de catolicismo que existia. Então ele cumpriu esse papel sociocultural também de abertura religiosa, e isso ele fazia por onde passava, África, Ásia, ia promovendo a abertura religiosa. Isso foi característica do movimento de missão aqui na América Latina, tá? Bom, esses são os antecedentes históricos. É importante situar o movimento de missão integral como um movimento que surge de dentro desse movimento missionário na América Latina, como um filho de certa forma, mas trazendo essa novidade, essa característica, esse algo novo, que é pretender ser um movimento agora de missão, mas que se reconhece latino-americano e que, portanto, faz a crítica ao missionarismo do qual ele mesmo surge, nasce, né, originário dele. Então ele surge dessa crítica também, ao mesmo tempo que aprende com as missões protestantes e nasce de lá de dentro, nasce fazendo a crítica, o que é importante para que possa fazer algo novo, algo diferente, para que possa propor coisas novas e também buscar acertar onde aquele movimento anterior falhou, errou. E a crítica inicial do protestantismo evangélico latino-americano foi principalmente em relação às questões culturais,
a forma como o protestantismo de missão estrangeiro, né, que veio para cá, lidou com a cultura latino-americana e não a considerou devidamente como capaz e possível de receber o Evangelho de Jesus Cristo na sua própria forma. Mas isso a gente vai tratar em outra discussão, tá certo? Eu espero que você tenha compreendido essa questão histórica de fundo, esse pano de fundo de onde surge o movimento de missão. Bom, boa leitura para você dos textos que estão postos aí para o seu curso, tá certo? Até uma próxima discussão.